Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, uma ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Vamos continuar a apresentar os nossos programas especiais de verão que preparamos para si. São programas em que vamos passar na íntegra algumas das entrevistas e das peças que marcaram a atualidade ao longo destes primeiros meses de 2021. Hoje vamos recuperar peças, vídeos, reportagens da grande campanha que a Fundação AIS promoveu a nível internacional durante a quaresma deste ano. Foi uma campanha toda ela dirigida à África, o continente que está a sofrer mais ataques do radicalismo islâmico, uma realidade com contornos dramáticos e que ocorre já em inúmeros países, atingindo milhões de pessoas. Para nos falar desta campanha, vamos ter connosco, como habitualmente, a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá a todos os nossos telespectadores. Falar da campanha da quaresma deste ano significa, de facto, lembrar que a África é, como já disse, um continente em sofrimento. Hoje vamos falar de 5 países. Poderíamos trazer aqui muito mais histórias, muito mais episódios da violência jihadista que está a afetar cada vez mais este continente e que está a trazer sobressalto para milhões de pessoas, mas basta o exemplo daquilo que se passa na Nigéria, no Burkina Faso, em Moçambique, na República Centro-Africana ou, por exemplo, nos Camarões, para se ter uma ideia muito aproximada do drama que se está a viver em praticamente todo o continente. Um dos países mais recorrentes, aliás, aqui no nosso programa, a Igreja no Mundo, um dos países, portanto, de que falámos mais vezes, tem sido a Nigéria. E não é nunca, ou praticamente nunca, por boas razões. Vamos agora recuar até ao dia 25 de fevereiro. Foi uma terça-feira. 317 raparigas foram raptadas de uma escola no noroeste deste país, no estado de Zamfara. Um pesadelo que terminaria apenas na semana seguinte, a 2 de março. Foram dias de angústia com inúmeros apelos para que estas jovens fossem libertadas. O Papa Francisco foi um dos que falou também deste caso angustiante. Ainda as raparigas estavam em cativeiro. Unisco la mia voce a quella dei vescovi della Nigeria per condannare il vile rapimento di 317 ragazze portate via dalla loro scuola a Hamgebe, nel nord-ovest del paese. Preghiamo per queste ragazze perché possano presto tornare a casa. Sono vicino alle loro famiglie e a loro stesse. Preghiamo insieme. Preghiamo la Madonna perché le custodisca. Recordamos as palavras do Papa Francisco de condenação do sequestro cobarde de 317 raparigas de uma escola da Nigéria, um sequestro que teve início, recordo, em 25 de fevereiro, mas que só terminaria 5 dias depois, já em março. Trazemos aqui esta história porque ela ajuda a compreender, de alguma forma, uma das situações mais dramáticas que têm afetado este país africano. Este foi o 4º ataque a escolas em menos de 3 meses. Na Nigéria, além dos sequestros, há também ataques a aldeias que têm levado à constante fuga das populações. De facto, falar em violência na Nigéria, em especial no norte do país, implica quase sempre falar do Boko Haram, um grupo jihadista que já causou, Catarina, milhares de mortos. São, de facto, milhares de mortos e milhões de deslocados. Portanto, é difícil, como é fácil perceber, contabilizar exatamente o número fazer uma contabilização do resultado dos ataques levados a cabo por este grupo, o Boko Haram, ataques que já começaram em 2009, mas, e segundo estimativas das Nações Unidas, haverá já cerca de 30 mil mortos e mais de 2 milhões de deslocados. A irmã Jacinta Naoiri pertence à congregação das Dominicanas de Santa Catarina de Sena e vive precisamente no norte da Nigéria. A situação é grave e os cristãos são um dos alvos dos terroristas, dos bandidos armados. Por isso, a irmã Jacinta pede as nossas orações para este povo tão martirizado.
I am Sister Jacinta Ohiri, Dominican Sister of St. Catherine of Siena. My congregation is based in northern Nigeria. As you must have heard on the news, there have been a lot of terrorist attacks on life and property, particularly in the northern Nigeria, the far north and the north central. We've heard about the herdsmen attack on villages. A lot of villages have been wiped off in the herdsmen attack, and people have been killed. You heard the story of the two priests and their parishioners who were killed while they were having mass. You have a lot of kidnapping. They kidnap people, take them to the bush. Sometimes they kill them, sometimes they demand ransom, and it's caused a lot of tension. A lot of people have had to leave their villages, and they are in internally displaced camps. They cannot go to their farms. They don't have resources to feed themselves. They live only on donation from whenever it comes. So it's a huge problem, and thousands of people are living in IDP camps, which is not good. And it's also a lot of tension. There's a lot of tension, and all of us who are living there, we experience the tension, we experience the effect of the state of insecurity in the north. And so we pray that God will in no distant time intervene and restore peace so that people can return to their homes, go back to their normal business, and experience peace. Feel free to worship in their churches without fear of any form of attack. Thank you very much for your continued prayers and support. A violência do Boko Haram começou em 2009, como a Catarina referiu há pouco, e tem de facto alastrado para todo o norte da Nigéria, aparentemente sem que as autoridades consigam fazer alguma coisa, consigam defender estas populações. O rapto em fevereiro das mais de 300 raparigas que o Papa Francisco falou é disso um exemplo cruel. O Boko Haram quer instaurar um califado nesta região e para isso recorre ao terror mais brutal, e os cristãos têm sido um dos principais alvos destes terroristas. A Fundação AIS tem recebido inúmeras mensagens de alerta para esta realidade. Numa dessas mensagens foi enviada pela irmã Maureen, da congregação de Nossa Senhora de Fátima. The massive killings in Nigeria by Boko Haram and all forms of terrorists is so disheartening, devastating, and dehumanizing. The experience has lasted for long, more than necessary. Hundreds of lives are being terminated every time, anywhere, and nobody is there to defend those lives. Even the army that are at risk to be in the war front are not able to combat these terrorists because they have more sophisticated weapons than our Nigerian armies, and no one can come to our aid. The government is busy combating the so-called coronavirus, and all her attention is on this coronavirus with every energy and heart into it, but have remained deaf and paid deaf ears to the massive ongoing killings in Nigeria, which is a greater pandemic than coronavirus, which has claimed more lives than the corona pandemic. May God Almighty, the creator of human life, touch the hearts and consciences of those concerned to come to the aid of poor, helpless Nigerians. May this new year be a year of grace for us. Amen.
Este é um programa especial de verão em que recordamos algumas das peças mais importantes que lançámos aqui em Portugal durante a campanha da Quaresma, toda ela dedicada à Igreja que sofre em África. Em abril, a Fundação AIS lançou mais um relatório sobre a liberdade religiosa no mundo e aí estava registado, sem qualquer margem para dúvidas, que a África é de facto um continente ferido pela violência do radicalismo. Vamos rever o essencial desse trabalho. Com base numa avaliação de países de todo o mundo, o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo 2021, da Ajuda à Igreja que Sofre, conclui que as violações contra este direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde a nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 mil milhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como sofrendo os ataques mais intensos à liberdade religiosa. Quase 50% destes países estão em África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas transnacionais que perseguem sistematicamente todos aqueles que não aceitam a ideologia islâmica extrema consolidaram a sua presença na África subsaariana. Embora uma grande parte do território não seja acessível aos trabalhadores da ajuda humanitária, os governos não podem, ou em alguns casos aparentemente não querem resolver a questão. Só recentemente foram criadas forças de intervenção multinacionais para ajudar os governos locais. Com este enquadramento que nos fala da ameaça jihadista, da ameaça do radicalismo em África, vamos falar agora de um outro país. Depois da Nigéria, vamos até ao Burkina Faso. Agora vamos ao encontro de um padre e de um homem idoso. Ambos lamentam o estado a que chegou este país. O padre chama-se Victor Ouedraogo e diz que o Burkina Faso está a sofrer ataques selvagens por parte de grupos armados e, por causa disso, milhares de pessoas estão em fuga e pedem ajuda à Igreja. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs. Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Streets, let me see, throughout my life from 13 years of age to 16 years, I was on the street. 17 years of age, I met one social worker by the name of Mr. Momo Kagbo. He met me on the street. We talked together. He explained about Don Bosco. One of my friends, I remember at PZ, he met me at night. He said, my friend, I went to Don Bosco yesterday. I ate a lot. They talked to me. And I said, okay, let me go and see. Mr. Momo has the patience to come again on the street. 1 time, 2 times, 3 times.
Joe Conte, he's the coordinator of the rehabilitation program, and it is wonderful. And you see somebody who has been on the streets, he knows the laws of the streets, the problems of the streets. He can understand the boys better. He has the capacity to accompany these children to go out of hell into a transformed life, because he had been already through that. So, Abbas, yeah, on force, a play to company, eh? I'll take all Tiago. They used to call me Uncle Joe. Sometimes I do call the boys. I talk to them. Hey, man, it's okay. I know how you feel. When we recruit, Halia, there are some cases, maybe some boys will just take 1 week. They want to go again on the streets because they have been used to this marijuana, used to drugs, used to gambling. But here, there's nothing like that. So I want to go to country. I said, my friend, calm down. I know. I used to take this before. It was not easy for me. I said, so please calm down. I know the situation. If you want to become a good somebody in life, forget about the street. Whenever we bring boys, the first month, I tell you, here we have the street within Fambul, because any small provocation is immediately start to fight, to impose your personality on others through violence, by kicking and hitting and shouting and stabbing. They may take the toothbrush and try to stab somebody. And, well, for us it's a matter of patience. You don't play. And I always tell them, look, if you have a problem, you don't solve the problems fighting, imposing yourself by force, by strength. Here, if you have a problem, we sit down with dialogue. We learn to accept the other as he is. No? We learn to forgive. We learn to speak, to have tolerance with others. And do you think that is correct, the way that you react? The way that you... Do you think that is good? To take a wood and to hit Brother Julius? Do you think that is correct? So you wanted to destroy the baby football? Where are the boys? Yes. Hello, where are the boys? Yes, yes. They are here? Okay. There was an incident today. Are you aware? We have talked. And he has something to tell you. What do you want to tell them? Sorry. Eh? What do you say? Forgive me. And then forgive you for waiting. So? So what do you say? Forgive me. You cannot play in Don Bosco the rules of the street. How you settle matters? By kicking others, by hitting with a stone, with a glass, with a stick? No. How you settle problems in life? By sitting down and discuss the problem. By sitting down and discussing the problem. That is what I am asking you. When you go back home, you think that you are going to resolve problems with a stick? Kicking others, hitting others with stones or with a glass? Are you going to solve problems like this? No, it's not the way. But you see, he's also able to recognize he has made a mistake. So he's apologizing. I am sorry. Forgive me. That is the way in any family. If somebody has made a mistake, what do? We forgive. Don Bosco knew that if you want to transform even the hardest boy, through loving kindness you can transform his heart. It's a strength that comes from God, living in his presence, trying to be united with him.
seeing him in any person who is coming to you, trying to discover his face, no? I am a follower of Christ, I am in love with him, and all my life I have experienced that God loves me so deeply, so much, no? And maybe that is why he called me to be a Salesian, to be a priest, and to give the sacraments, and to be an instrument of his love and mercy, no, towards children and young people. I understand Pope Francis, for example, he says, don't make projects, pastoral projects, sitting at a desk, at a table. Make projects from the peripheries, no? Go and stay with the poor, live with the poor. And here in Sierra Leone, we do that. Sometimes when I feel tired in the office and writing, answering emails, and I go down to the playground and I sit with them, or I start to play with them, and I feel happy, no? Because I think that the streets of the town, for us Salesians, are like a theological place, no? So we meet Jesus in the chapel, we have adoration, prayer, Eucharist every day, and we experience God there, no? But when you go to the streets, there is no difference. No? The same Jesus every day I have in my hands, no? It's the same Jesus that I find on the streets, no? And with different faces. Who is the best player of the world? Messi. From which country? Very good. And what is the best team in the world? Barça. Very good. And who plays in Barça? Messi. And from which country is Messi? Argentina. Very good. You are excellent. Be careful with this. How is this boy? He's the most popular boy of Angola, it's true, he says. Yes. He's the most popular boy of Angola? Yes. And all girls are after him, he says? So what are the major problems of Angola? Major problems? Our major problem is that we don't have enough toilets. We have about 400 rooms in Angola. Some rooms have more than 10 to 16 people. In one room, 16 people. Yeah. Steven, Sila, and Tula. Very good. Okay. Buenas noches. Good night. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Buenas noches. Have a nice day. Perfect Spanish. Have a nice evening. evening. Bye bye. Bye. No, we are not waiting for them to come here. We go out to the streets regularly, sometimes within 1 month, every night to the streets, and we try to see where they live and they work and they sleep. We go there, we smell poverty, we see the rubbish on the streets, we see the rats on the streets, you know, the same rats that are biting the feet of the children in the night when they are sleeping in the market areas. And this moves your heart, no? You cannot remain indifferent. And I can imagine, if I feel compassion, what is the heart of Jesus, no, today for these children? God has no hands, no? We are the hands of God. God has no eyes to
exercise His mercy. We are the eyes of God, and we are trying to go to the streets and to look with the eyes of Jesus to discover, no? If Jesus today walked the streets of Freetown, no? To whom He would go? Well, clearly He would go to search for this voice. How long he has been on the streets also? Yes. Since the time of about 3 years. 3 years also. So he's not going to school, and you see, this is a case that we should follow, no? Wait a bit. Hey. Come here. Joe, maybe this boy really sit here. Sit here. So sit there. So asking a bit why he's here, what are the possibilities? Is your brother? How old is he? 8 years? He's 8 years old. Do you have any relative who is a point of reference for you? So he has never gone to school. He has never went to He has school. lost during the Ebola outbreak. He lost mother and father. He's from Mile 91, I think, no? And they have come to Freetown, and since then they have been living on the streets. He has never gone to school. So, but you look for Golden Bosco, eh? Yeah. If I invite you there tomorrow, you go? Yeah. You sure? I don't want to tonight. Maybe you can bring him to Don Bosco Where you tomorrow? go? Just ask for Joe, yeah? I'll keep for you something where you go, ready? Bobo. Good. How many people are sleeping out, more or less? Have an idea? More than 80. More than 80. Any children from Angola sleeping out? No. Only the parents. Only parents. And the maids. Okay. You also go to rest, eh? Yeah. Hello, Michael? Yes. Thank you for calling, Thank you for calling. Yes.
Yes. The pictures you saw was up was yesterday night around 7:30. We were finishing the prayer, the adoration in the chapel, and then they were shouting, and one house started to burn, and it seems that it was electrical fault or somebody who left a fire unattended. It was too fast. No, more or less in 1 hour and a half, in 2 hours, everything practically got burned. You see here, everything is iron sheets and wood and cartoons, and everything was impossible. It was impossible to stop. No lives were lost, thanks God. And we are giving thanks to God. Material things are material things. Well, firemen came, but you know the situation in Sierra Leone. So first of all, 2 fire bombs came, and one was without water, the other was faulty. So the fire was expanding very, very fast. It was a very windy night. Some young men, even our boys from Angola, they tried to stop the fire, but was impossible. Yes. We had to open the doors of Don Bosco, obviously. Well, it was a bit chaotic at the beginning. Now we are the day after. Nothing remains. They lost absolutely everything because there was no time to rescue any belongings, no? All the children were sitting just in front of Don Bosco Fambul, waiting to come in, and there were some mothers with infants, lactating babies and breastfeeding babies. So we took them all. At the moment, I calculated we have inside Fambul 270 to 300 people. Apart from that, we have 28 street kids, there are 24 girls, 58 Ebola orphans, 225 inmates at Padimba prison, young people who are there in the correctional center, plus the school. Yes, all our former kids from Don Bosco Fambul, there are more or less 470 who are receiving the school kids, more or less 1,000 people at the moment. The children are very, very happy. They are sleeping on mattresses, they're eating 3 meals a day. You have to consider that many of them, they were eating in Angola once a day. We had to buy everything. Later on, some people came offering some rice and some beans, some mattresses. One member of the parliament came to make some pictures, and he gave 2 bags of rice. So that is all what we received from the government at the moment. How long? We do not know. You know how things are. This is an emergency, it's a crisis intervention. We are not afraid. We know that we are in the hands of God. We trust in the providence. When things are needed for the children, the Lord always provides, no? And all what we receive goes for the children. And no, I don't worry. I never worry. We know for whom we are working. We are working for Jesus. We're trying to see Him in everybody who is coming to us. Okay, thank you. Keep on praying for us, And whatever help you can offer, we will be very grateful. God bless you. Bye-bye. You know, okay? Boys to the other side. Who knows him? Who knows him? From Angola? Yes. Well done.
Olá, sou o Paulo Ado, está a escutar Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS, aqui na TV Canção Nova. E este é um programa especial de verão, todo ele dedicado à África, um continente que está sob ataque de grupos terroristas que têm na mira as comunidades cristãs. Se o continente africano é motivo de preocupação, pois somam-se, como já vimos, episódios de violência, ataques contra as populações, ataques contra as comunidades cristãs, há uma região conhecida como o Sahel, onde esta situação é ainda mais grave. O Sahel é uma faixa gigantesca de território onde cabem, Catarina, muitos países. Sim, Paulo, são de facto muitos países numa faixa de terra que vai desde a Mauritânia até a Eritreia e inclui ainda o Níger, o Mali, o Burkina Faso, o Chad, mas também inclui, por exemplo, o Sudão, a Nigéria ou a Etiópia, entre ainda mais países. Portanto, são 5.400 quilómetros de comprimento entre o Oceano Atlântico e o Mar Vermelho e é uma faixa de cerca de 1.000 quilómetros de largura. Portanto, no total, calcula-se que vivam nesta região do Sahel cerca de 500 milhões de pessoas. E esta região, além dos enormes problemas de violência, de terrorismo, de ataques contra as comunidades cristãs, alberga também alguns dos países mais pobres do mundo. Sahel é, portanto, sinónimo de muitos problemas para os cristãos. O terrorismo de que a Catarina acabou de referir é um dos mais graves. Ser cristão nesta região de África significa um risco, como nos vai dizer já de seguida Rafael Daki, um dos responsáveis de projetos da África da Fundação AIS. A situação dos cristãos no Sahel é extremamente preocupante. Eu tenho a impressão de que há um plano de instalação do Califado Islâmico, que nós conhecemos como Estado Islâmico, e que esse plano foi transferido para o Sahel. Seu objetivo nós já conhecemos, né? Eliminar todos os vestígios de Ocidente na região, isto é, a educação, a liberdade religiosa e assim por diante. Olhando para o ano de 2019, a igreja em Burkina Faso foi abalada por terríveis ataques terroristas. Ela se transformou numa verdadeira igreja de mártires. O número de ataques aumentou, especialmente no norte e no leste. Poderia aqui fazer uma longa lista de ataques e de violentas ameaças feitas contra a comunidade cristã, infelizmente. Mali e Níger estão igualmente expostos aos ataques dos jihadistas. Também nossos parceiros de projetos nos informam que naquela área do Lago Chad, entre Camarões, Nigéria e Chad, portanto, Boko Haram se reinflama, se reacende, usando novas estratégias de horror, como, por exemplo, cortar as orelhas das mulheres de uma aldeia como punição por não terem obedecido à sua pregação. Apesar da intensa pressão exercida sobre a igreja para tentar forçá-la a partir dessas regiões de conflito, a igreja tem conseguido permanecer firme, continua a agir como o único raio de luz e estabilidade nesta terrível situação. E qual seria a nossa resposta? Em resposta ao desafio de uma igreja ameaçada no Sahel, a nossa ajuda consiste principalmente no apoio dessa presença missionária. Nós tivemos, de fato, 327 projetos nesses países durante o último ano. Temos feito também um grande esforço para colocar o tema em discussão, tema que muitas vezes é ignorado ou desconhecido, e o fazemos através do trabalho de comunicação e de advocacia. Foi Rafael Daki, um dos responsáveis dos projetos de África da Fundação AIS. O alerta que escutamos face à violência em África é algo que Abel Maraba e o padre James conhecem infelizmente bem demais. Ambos estão na região de Kossei, no norte dos Camarões. Présentement, la région de l'extrême nord où nous nous trouvons est, on peut dire, la principale région touchée par les conflits avec la secte Boko Haram. Dû au fait que le BH nous a détournés, ils étaient à la paroisse et fait de nombreux dégâts au niveau de la famille, c'est-à-dire brûler les milles et ramasser les bêtes telles que les moutons, les bœufs.
car il dérangeait tellement. Chaque soir, le coup de feu par ceci, ça nous brutalisait. Et Boko Haram n'a plus un objectif politique. On a l'impression que c'est la terreur inutile, sans but. Une sorte de refuge en fuyant les villages, les localités affectées par les conflits avec Boko Haram. Aider les populations, ne serait-ce que dans l'accompagnement à ne pas tomber dans la misère. Nous avons besoin d'une pastorale d'accompagnement pour les élèves qui ont rompu les études à des niveaux pas acceptables. Et de un, ils étaient avec nous, tels que nous étions dispersés, ils ne nous laissaient pas, ils continuaient à venir avec nous, ils nous donnaient certains de conseils, ils nous organisaient des prières, ils faisaient tout pour nous aider dans nos vies chrétiennes, pour continuer la vie chrétienne. Quando se fala em África, no que se passa hoje em dia, daquilo que se passa hoje em dia na maior parte deste continente, é normal haver referência a deslocados, é normal falar-se em refugiados, em milhares de pessoas que foram forçadas a fugir, perdendo tudo aquilo que tinham por causa do terrorismo, por causa dos ataques de grupos armados, por causa das crises políticas, da violência indiscriminada. Agora vamos até Moçambique. Não são dezenas nem centenas de pessoas, são milhares os deslocados em Cabo Delgado. São também pessoas que fugiram, neste caso, dos grupos terroristas que têm provocado uma situação humanitária muito, muito grave. Exato, Paulo. Nós temos falado praticamente todas as semanas aqui no nosso programa sobre Moçambique e aquilo que constatamos é de facto que se agrava esta crise humanitária em Cabo Delgado, portanto, na região norte de Moçambique, com as populações sobressaltadas por um clima de guerra que já se vive desde outubro de 2017 e que já causou mais de 2.000 mortos e mais de 750.000 deslocados. A Fundação AES tem lançado diversas campanhas de suporte ao trabalho desenvolvido em Cabo Delgado pela Igreja Católica, trabalho que tem sido crucial no apoio a estes deslocados. A irmã Núbia Zapata, das Carmelitas de São José, é disso testemunha. Numa mensagem vídeo gravada para a campanha da Fundação AES da Quaresma, esta religiosa descreve de facto situações dramáticas de populações em fuga, de famílias destroçadas, de pessoas traumatizadas. O meu nome é Irmã Blanca Núbia Zapata Castanho. Eu sou natural da Colômbia, mas cheguei a Moçambique no ano 2004, quer dizer, há 16 anos, com a missão educativa de tomar conta da escola secundária, que vai desde a 8ª até 12ª classe. Também tomamos conta ou dirigimos a Escolinha Estrelinhas, que é uma escola infantil. Temos como missão principal também o acompanhamento dos alunos internos em lar de estudantes. O conflito em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram, a população toda ficou digamos, dispersa, foram lá se refugiar nas florestas, passaram muitas situações de penúria, de doença. Muitos deles, então, caminharam longas jornadas, vários deles caminharam 2 dias. Graças a Deus, nós conseguíamos ter contato telefônico com muitas das pessoas. Então, isso nos ajudou a localizar
aquelas pessoas mais ou menos onde que estavam, o que podíamos fazer por elas, esperar em algum sítio elas, deslocar, quer dizer, desplaçar algumas ajudas econômicas. Quase 2 anos que se falava deste conflito como um conflito de inimigo oculto, um conflito sem rosto. Ninguém aparecia como autor, mas a partir de esta última ofensiva, de toda esta situação, então apareceu em algum momento o Estado Islâmico como aparente o suposto autor de toda esta situação. Nós estamos fora da cidade de Pemba. Um dos maiores dramas está a se apresentar lá em Pemba, nos acampamentos de deslocados, que já são em grande número. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá visitar as pessoas, ver como é que vivem. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata, uma intervenção, naquilo que for, não é? Mas depois é ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Eu gostaria tanto de continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. O povo não pode continuar a estar dependente das ajudas de fora. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir. Este povo tem capacidade de trabalhar, este povo tem inteligência, este povo tem vontade de sair para frente. Só basta que ajudemos a eles na formação. Nós precisamos continuar a formar líderes para que sejam autores do seu próprio desenvolvimento. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, um dos países que atravessa uma profunda crise também por causa dos ataques dos grupos terroristas, é um dos países também que a Fundação AES+ tem procurado ajudar, como nos vai dizer já de seguida Ulrich Knie, um dos responsáveis da AES para os projetos de África. Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, está constantemente flagelado por desastres naturais, fome e doenças. E ainda por cima, os insurgentes jihadistas no extremo norte do país intensificaram os seus ataques bárbaros a vilarejos e cidades no ano passado. Quase 2.500 pessoas morreram e quase 600.000 foram forçadas a fugir. Os agentes pastorais da Diocese de Pemba estão fazendo o melhor para ajudar os refugiados traumatizados em suas necessidades materiais e espirituais. Mas muitas vezes eles mesmos carecem do básico para viver e ajudar. Por exemplo, as 3 irmãs franciscanas missionárias de Maria em Montepuez precisam de uma picape para cuidar de refugiados em vários acampamentos. Por favor, ajude com suas orações e doações para que a igreja em Moçambique possa dar esperança ao povo sofredor. Foi Ulrich Knie, o nosso colega responsável por projetos da Fundação AES para a África. Mesmo a terminar o nosso tempo, importa lembrar que todas estas populações deslocadas, todas estas populações forçadas a fugir e que perderam tudo o que tinham, para todas elas a nossa ajuda é fundamental. A solidariedade, Catarina, não pode ir de férias. Sem dúvida, Paulo. De facto, a nossa solidariedade não pode mesmo ir de férias, pois existem estes 750.000 deslocados que precisam da nossa ajuda para todos os dias, desde as coisas mais básicas, como a alimentação, medicamentos, mas também, por exemplo, no apoio psicossocial, no alojamento, no vestuário, portanto, no fundo, em tudo. E se nós falharmos, então
deixamos de poder estender esta mão amiga que ajuda estes refugiados que estão de facto numa situação terrível e que precisam da nossa ajuda para poderem sobreviver e poderem sair desta situação. E de facto nós não podemos falhar e por isso também podemos dizer que de facto a nossa solidariedade não pode ir de férias. E para que a nossa solidariedade se possa materializar em ajuda concreta para todas estas pessoas, para todas estas famílias, a Fundação AIS lançou, recordo, uma campanha que tem sido alimentada e que precisa de ser alimentada todos os dias. Claro, Paulo, eu aproveito uma vez mais esta ocasião para pedir a solidariedade dos nossos telespectadores. É mesmo muito, muito importante nós continuarmos com esta campanha. É muito importante continuarmos a auxiliar todas estas pessoas que precisam de ajuda, todas estas famílias. Nós estamos agora a falar de Moçambique, mais concretamente de Cabo Delgado, mas podemos falar de África. Por exemplo, todos os países que já referimos hoje aqui no nosso programa, como a Nigéria, a República Centro-Africana, no Burkina Faso, nos Camarões. Portanto, em todos estes países há de facto pessoas que estão a passar por momentos terríveis, pessoas que necessitam da nossa ajuda para poderem ultrapassar estes momentos e por isso eu peço aos nossos telespectadores que nos liguem, que vão à nossa página de internet, que saibam, que peçam mais informações sobre a situação atual de África e que nos possam então ajudar, continuar a ajudar esta onda de solidariedade para com este continente que tem passado por tanto e que continua de facto a passar por tanto e tem tantos milhões de deslocados que precisam de ajuda para poderem sobreviver. Muito bem, obrigado. E assim, lembrando que todos somos chamados a ajudar esta igreja que sofre em África, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim de mais um programa especial de verão. Agradeço a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal, que esteve connosco em mais este programa, assim como todos aqueles que nos ajudaram a produzir, a editar e a levar até si Igreja no Mundo. Enquanto assim já sabe, espero vê-los aí de novo na próxima semana. Até lá, se Deus quiser.